Olá, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz e esse é um Momento com Especialista, uma palestra assíncrona da segunda jornada em Toma Pet do Pet Agronomia UFC. O convidado de hoje é o Dr. Rafael Major Pita. Ele possui graduação em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agronomia de Curuaçu Paulista, mestrado em Entomologia Agrícola pela Universidade Estadual Paulista e doutorado em Entomologia Agrícola pela Exalc. Atualmente é pesquisador em Entomologia da Embrapa Agro-Silvio-Pastoril, com ênfase em controle estratégico de insetos praga em sistemas produtivos e manejo da resistência de insetos a inseticidas. É membro do Comitê Gestor da Sanidade Vegetal da Embrapa, na qual também ministra a disciplina de Manejo Integrado de Pragas no curso de Agronomia da Universidade Federal do Mato Grosso. Seja bem-vindo, Dr. Rafael, e pode se apresentar. Antes de iniciar aqui minha apresentação, que já quero agradecer ao convite do evento, e a ideia que eu tenho aqui é trazer um pouquinho da visão que nós temos pensando nos sistemas produtivos, principalmente do Centro-Oeste, como são sistemas intensivos de produção, e como manejar da melhor forma mais assertiva, mais viável economicamente, ambientalmente, enfim, esses sistemas para garantir a sua viabilidade ao longo do tempo. Por isso, então, que eu trago como tema manejo integrado de pragas e sistemas intensivos de produção, que é, de fato, um dos objetivos nosso na agricultura, é justamente intensificar essa produção para garantir altas produtividades na mesma área, sem a necessidade de expandir mais áreas agricultáveis. Agora, obviamente, que para isso cobra-se um custo. Normalmente, é um custo muito relacionado à fitossanidade, seja para pragas, para doenças, para plantas daninhas. Existem esses desdobramentos, esses problemas, esses gargalos, e cabe à pesquisa, então, resolver esses problemas e a transferência de tecnologia levar isso para o produtor para tornar isso cada vez mais viável, uma agricultura cada vez mais competitiva. E quando a gente fala de paisagem agrícola, isso é fundamental para entender dinâmica de praga nesses sistemas intensivos. Porque aí a gente precisa entender não só o que acontece dentro da propriedade, mas entender também o que acontece ao entorno. Porque o entorno vai influenciar na infestação, nas populações das espécies pragas no nosso ambiente. Então, é fundamental, primeiro, entender o que acontece na região. No caso desse slide que eu trago para vocês aqui, por exemplo, eu tenho uma propriedade, ela vai ter o seu complexo de espécies pragas que atacam essa cultura, e, vamos supor, se eu fui o produtor, eu consegui plantar primeiro ali na região. Naturalmente, eu tenho uma infestação menor, porque perceba que os insetos eles estão colonizando essa propriedade, essa área. Ao passo que, conforme a cultura vai se desenvolvendo e outros produtores começam a cultivar ao redor, inicia um processo de disseminação da praga, que é o que na ecologia a gente fala de fonte para dreno, quando a praga a espécie acaba saindo do local de origem, migrando na busca de alimento, de proteção, e ali ocorre uma taxa de reprodução menor do que na fonte. Nesse sistema, naturalmente a infestação da praga vai diminuindo em âmbito regional. Ou eu tenho os pseudodrenos, porque na verdade para onde a praga está indo, o herbívoro está indo, também a espécie ela tem a plena capacidade de se multiplicar, tanto quanto na origem. Isso faz com que as populações vão se elevando cada vez mais. Então, conhecer como funciona a minha paisagem agrícola vai facilitar muito pensar como vai ser o manejo da praga na minha propriedade. Se eu sei que eu estou cercado
de produtores que cultivam a mesma espécie, as mesmas espécies de plantas, naturalmente, ali eu vou ter um maior problema de praga, maiores infestações. Então, algumas estratégias, por exemplo, eu posso optar por sempre buscar um plantio mais no início. Óbvio que isso não é possível sempre, porque a gente é limitado também por condições climáticas, questão de logística, enfim. Mas isso é uma estratégia, sabidamente, que funciona, é eu tentar antecipar o plantio, dentro da janela ideal de plantio, obviamente, para garantir também tetos produtivos. Como isso não é possível em 100% das vezes, aí é importante eu adotar outras estratégias de manejo de controle para a gente conviver de forma harmoniosa aí com as infestações de pragas. Aqui no Centro-Oeste, nós temos alguns exemplos, pensando nos sistemas de produção de commodities que eu elenquei, que são, assim, os principais, sempre envolvendo grãos e fibras. Exemplo, soja no cultivo de primeira safra, de verão, na sequência o milho, segunda safra. Esse é um sistema produtivo muito bem estabelecido, que é cultivado aí em grande parte do país, e aqui não é diferente. A soja cultivada em primeira safra, depois em um nicho mais restrito, mas a gente tem isso em diversos locais. Perceba que sempre no exemplo aqui nós temos soja, é o que predomina. Então a gente pode ter a soja, depois na sequência milheto. Esse milheto pode ser na busca de aumento de palhada, aumento de material vegetal na minha lavoura, principalmente em áreas onde a janela de semeadura ideal da soja já passou um pouco. Então, assim, eu tenho uma condição hídrica excelente ainda para o cultivo todo da soja, mas a cultura seguinte já vai ficar comprometida, a época que eu vou semear essa segunda cultura. Então, tem produtores que optam, ao invés de semear uma cultura que vai dar um retorno econômico direto, ele acaba investindo no solo, então plantando milheto para melhorar a palhada no ambiente. Ou existem também já produtores que cultivam milheto para produção de semente, ou um milheto híbrido, que é a produção de grãos para alimentação, para ração. Aqui, gente, eu estou falando de um sistema bem mais intensivo. Aqui já são sistemas intensivos, porque nós temos 2 safras. Aqui é um sistema bem mais intensivo ainda, porque nós conseguimos ter 3 safras ao longo do ano. Obviamente que num sistema desse é um sistema que necessita de irrigação. Então, eu estou falando aqui para nós, regiões, propriedades com pivô central. Então, irrigação. Onde tem a soja, depois tem o milho, ou o algodão, o comum, na verdade, é milho, e uma terceira safra de feijão. Acabou de colher essa safra de feijão, para nós já está na época do cultivo da soja. Então, obviamente, dá para imaginar que num sistema desse aqui, que eu tenho culturas o ano praticamente todinho, algumas espécies de pragas que conseguem se alimentar de todas essas culturas, ela é beneficiada, porque ela não precisa migrar, ela não precisa sair do local, ela vai ter alimento no local o ano todo. Não quer dizer que, obrigatoriamente, a gente vai ter problemas mais severos aí. Aí entra um outro passo, que é como manejar essas pragas dentro do ambiente. E o manejo de uma cultura influencia muito na cultura seguinte. Pensa que se eu realizar um manejo de pragas, um controle de pragas, utilizando produtos de extremo largo espectro, ou seja, mata a praga, mas mata também muito inimigo natural. Nesse ambiente, eu vou ter um ambiente muito mais em desequilíbrio, em desbalanço, onde infestações de pragas surgem com maior intensidade, justamente porque nós não temos aquele fator ambiental de a presença de tantos inimigos naturais tentando abaixar esse nível populacional. Então, a cultura seguinte, naturalmente, ela vai sofrer um pouquinho mais. Por isso a importância, então, de entender
não só o âmbito regional, mas também como manejar dentro da propriedade. Para nós aqui em Mato Grosso, esse sistema soja-algodão é bem utilizado. O algodão, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ele era cultivado predominantemente como uma cultura de verão, mas o sistema produtivo ele foi mudando e hoje o algodão ele é semeado em janeiro. Então, cultivam a soja super precoce, soja de 90 e poucos dias de ciclo, para dar tempo de semear esse algodão num período que ainda garanta um período de chuvas suficiente para uma boa produtividade. Salvo alguns locais no estado que ainda tem esse cultivo de algodão verão, a grande maioria do algodão cultivado para nós é algodão de segunda safra. Então, isso otimiza a produção de alimentos e fibras na mesma área. Alguns outros sistemas aqui, como depois da soja, o cultivo de feijão ou feijão calpi. Perceba que aí a gente está colocando duas leguminosas, uma na sequência da outra. Isso pode implicar também em outros problemas de fertilidade do solo, matéria orgânica, enfim, e problemas de fitossanidade, principalmente problemas com algumas doenças que atacam as duas culturas. Nós temos ainda uma região mais ao oeste do estado, que é grande produtora de girassol, então tem essa sucessão soja-girassol. E na região ali de Goiás, do Distrito Federal, tem um sistema bem interessante que é, após a soja, o cultivo de tomate industrial. Então ele, apesar de estar falando de tomate, ele tem um sistema produtivo muito semelhante, bem ágil, como o sistema produtivo de grãos. Perceba que todos esses sistemas produtivos que eu elenquei aqui, as plantas são hospedeiras de heliotina. Quando eu coloco heliotina, então eu estou colocando lagarta da maçã, a lagarta da espiga, a Helicover parmígera também, essas três espécies. E no caso, a Helicover parmígera se beneficia bem mais, porque ela está presente em todas essas culturas aqui. Isso não quer dizer que elas, então, seriam a praga mais importante no ambiente. Aliás, é importante entender que cada safra é uma safra. E cada safra nós temos espécies que predominam mais. Tá joia? Isso pode estar muito bem influenciado pelo que eu fiz ali no cultivo anterior. Isso impacta muito quais foram as estratégias de manejo que a gente utilizou para controlar pragas ali. Para mostrar um exemplo de como é importante nós entendermos a paisagem agrícola, eu trago para vocês esse conceito de metapopulação. Como se dá a dinâmica dessa metapopulação? Nada mais é do que nós trabalharmos numa amplitude maior, envolvendo diversas populações. Essa foto aqui, essa imagem aérea, é aqui no município de Sorriso, Mato Grosso. Isso aqui foi no mês 5, ainda está tudo verdinho. Quase tudo isso aqui que eu estou marcando é cultivo de milho. Perceba que temos alguns pivôs aqui, essas áreas com verde mais escuro, muito provavelmente isso aqui seja algodão. Mas perceba que eu tenho o hospedeiro em todo lugar aqui. Isso permite que essas espécies praga transitem em toda a região, porque sempre tem alimento. Então, a taxa de emigração é muito alta. Quando a gente avança um pouquinho na série histórica, então, já no mês 6, nós estamos em plena seca, já começa a ter, então, a colheita do milho. Perceba que isso vai ter um impacto direto nas populações de campo. Onde, no início, anteriormente, vamos pensar em uma praga que ela se alimente das culturas todas aqui. Ela tinha toda essa região para deslocar, agora ela fica em ilhas. Então, imagina que eu
causam um adensamento de indivíduos no ambiente, porque a tendência é sempre buscar algum lugar com abrigo e com alimento, seja para o adulto, seja para a prole seguinte. Só que nessa situação aqui, a comunicação entre os locais de alimento se restringe mais. Então, por exemplo, num ambiente desse aqui, inicialmente, eu tenho uma elevação de infestação, porque todo mundo que estava aqui em volta começa a migrar para esses locais. E aí, eu começo também a ter um outro efeito, que é a seleção mais intensiva de populações resistentes a determinada estratégia de controle. Vamos usar exemplo inseticida. Porque aqui eu tenho bem mais indivíduos por área que estão entrando em contato com esse produto, com esses produtos. Por isso, então, é importante também saber trabalhar de forma eficaz o manejo de resistência, fazer rotações de grupos químicos distintos. Isso é essencial quando a gente está pensando em manejo de resistência e manejo de resistência em paisagem agrícola. Isso influencia muito. Aqui, como exemplo, eu trago para vocês a mosca branca, em função do que eu mostrei anteriormente lá nos sistemas onde quase tudo é soja no cultivo de verão. Perceba que no cultivo subsequente vão ter algumas outras opções para essa espécie tentar sobreviver. Só que a gente sai, no exemplo aqui de Mato Grosso, de 11 milhões de hectares de soja para em torno de 1 milhão de hectares aqui de algodão, e isso ainda concentrado em alguns pontos do estado, uma área bem menor aí de feijão, bem menor de feijão calpi. Então perceba que a gente causa um adensamento das populações, da espécie, nesses locais, porque no entorno já não tem mais alimento. Óbvio que não são todos os indivíduos que vão chegar nessas áreas, porque a gente tem mortalidade natural do ambiente, nós temos espécies de plantas daninhas que vão hospedar essa praga também, tem mortalidades aí por causas abióticas, condição climática, enfim, tudo isso vai influenciar. Mas mesmo assim, essas culturas de segunda safra vão receber uma infestação bem maior do que a primeira cultura recebeu. Porque quando a gente começa o cultivo de verão, antes a gente veio de uma seca bem rígida. Então, infestações bem baixas da praga. Já no segundo cultivo, essa infestação é maior. E se a gente tiver um terceiro cultivo, se mal manejado, pensando em manejado em pragas, nesse segundo cultivo, no terceiro cultivo, que é uma área menor ainda do que o segundo cultivo, pense o problema que a gente pode criar se manejar de forma errônea e permitir populações mais elevadas da praga. Até agora, pensando no ambiente ao entorno, na paisagem agrícola. Só que a gente também tem influências dentro da propriedade. Qual o sistema produtivo que eu tenho na minha propriedade e como eu manejo ele. Então, eu trago um exemplo para vocês agora aqui de um sistema super intensivo, que é até um dos sistemas principais que a unidade tem trabalhado aqui, que é o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu vou passar um videozinho rápido para vocês aqui, porque não é todo mundo que está acostumado com esse sistema, então é um videozinho tentando, de forma bem sucinta, como se dá esse sistema produtivo. Aqui só um exemplo, então, só um detalhezinho aqui da infestação no algodão. Eu passo o vídeo, então. Então, aqui é um exemplo com cultivo de soja no verão. E entre as faixas de cultivo de soja, nós temos aqui as linhas de eucalipto. Após a colheita da soja, se inicia com milho. Esse é um modelo, tá? Esse milho já é consorciado com a braquiária.
Então, lá para julho, final de junho, começo de julho, a gente está colhendo esse milho e fica a braquiária. Então, essa braquiária já vira o pastejo do animal na sequência. Então, nós estamos falando de um sistema extremamente intensivo. E por mais que nós estamos falando de espécies de plantas diferentes, soja, milho, braquiária, é possível pensar já de, por exemplo, algumas espécies que teriam potencial de se beneficiar de um sistema produtivo assim. Uma espécie que vem na cabeça fácil é a Spodoptera frugiperda, porque hoje ela é uma praga de relevância econômica na soja, no milho muito mais ainda, e na braquiária. Ela também ataca bastante braquiária. Então a gente pode pensar assim, poxa, em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, a Spodoptera frugiperda é uma praga chave. Ela pode ter populações bem maiores do que num sistema mais tradicional de cultivo. Não necessariamente, porque aqui nós estamos falando de biologia. Na natureza, as coisas não são tão simples assim. Elas têm uma complexidade bem maior e é importante a gente entender essa complexidade para evitar certos desesperos e tomar atitudes de controle muito precipitadas que a gente sabe, a história já mostra para nós, essas atitudes precipitadas geralmente geram um problema, acarretam um problema bem severo mais adiante. Então, assim, só para ilustrar para vocês, vamos pegar o próprio exemplo da Spodoptera frugiperda. Spodoptera frugiperda, em média, quando ela está criada em laboratório, pode produzir até mais, mas aí 1.500 ovos, uma fêmea ela consegue produzir tranquilamente. Se a conta fosse tão simples como o pessoal às vezes faz, 1.500 ovos, a gente teria 1.500 lagartas, correto? Como a gente sabe que a proporção macho-fêmea é meio a meio, 1 para 1, então a gente teria aí, na geração seguinte, 750 fêmeas. Se eu pegar, então, 750 fêmeas e multiplicar por 1.500 ovos, nós vamos ter mais de 1 milhão de indivíduos, 1.125.000 indivíduos. Se a gente pegasse, é uma conta bem simples, é óbvio que isso não acontece no campo. Vamos pegar o milho. Uma população, um estande de milho, em torno aí de 60 mil plantas por hectare. Se a gente pegasse esse 1.125.000 indivíduos e distribuísse nessas 60 mil plantas, a gente teria em torno de 18 lagartas por planta. Perceba que não faz sentido, isso não acontece no campo. Imagine que de uma mariposa a gente teria condição de distribuir na geração seguinte já 18 indivíduos por planta e uma só mariposa. A gente sabe que no campo tem várias mariposas. Então, isso quer dizer que não é bem assim, o cálculo não é simples. E por que eu estou utilizando o tempo falando uma explicação dessa um pouco óbvia? Porque no campo, às vezes a gente esquece dessas obviedades e toma atitudes precipitadas. Exemplo, é comum pessoas realizarem controle de percevejo em soja quando começa a encontrar os primeiros percevejos, porque faz aquela continha. Uma fêmea gera tantos indivíduos, e então depois de 30 dias eu vou ter tantos indivíduos, isso aí dividido pelo número de metros que eu tenho da cultura, dá uma infestação acima do nível de controle, e aí vai ficar mais complicado controlar, por isso que eu controlo agora. Não é simples assim, porque existem fatores abióticos e bióticos que influem na tabela de vida desse inseto. Então, é preciso ter um pouco de cautela e ter clareza desses conceitos para poder manter um pouco de calma e continuar monitorando a lavoura.
independente se eu estou trabalhando numa propriedade muito grande ou numa propriedade pequena, o monitoramento ele é sempre essencial. Por que eu estou falando isso? A gente não pode tomar uma atitude só conhecendo os dados de biologia do inseto. Vou pegar um exemplo aqui da Spodoptera litura em girassol. Isso é só um exemplo, na literatura vocês podem encontrar outros estudos também muito interessantes. E olha só, partindo de 620, isso no campo, tá, gente? É um estudo de campo. Partindo, então, de 626 ovos, o que os pesquisadores iam fazendo? Ia lá e coletava lagartas, avaliava, aliás, a mortalidade em fase de ovo. Levava em consideração, avaliava indivíduos que foram parasitados, foram predados, ovos inviáveis, efeitos climáticos, por exemplo, chuva pesada, enfim, tudo isso influencia. E ia acompanhando indivíduos no campo, indivíduos de primeiro Winster, último Winster, pré-pulpa, pulpa, e eles chegaram, então, nessa razão aqui, em torno de 10% do que iniciou, só 10% sobreviveu. Só 10% chegou à fase adulta. Ainda lembrando que aqui é difícil saber, por exemplo, taxa de predação, porque esses indivíduos eram coletados e levados para o laboratório. Ou seja, ainda existe no campo a taxa de predação e também fatores ambientais, seja chuva, calor excessivo, enfim, tudo isso aí influencia. Perceba que, então, na verdade, isso é até menor. Essa taxa de sobrevivência é menor até de 10%. Tem trabalhos interessantes também, por exemplo, com mosca branca, onde é possível acompanhar todas essas fases, porque se avalia no campo mesmo, porque a ninfa ela é imóvel, chega em torno de 5%, 6% de sobrevivência. E, na verdade, gente, é esse 5% que a gente usa o inseticida para tentar controlar. Então, perceba que não é o inseticida que resolve todos os problemas. O inseticida ele é só um complemento. Agora, se a gente utiliza o inseticida de forma errada, aplicando antes da necessidade realmente de controle, ou, além disso, ainda, às vezes utilizando produtos de largo espectro, que vai matar não só a praga, mas também o inimigo natural, essa porcentagem de sobrevivência vai aumentar, porque eu vou diminuir a mortalidade por fatores bióticos, vou diminuir parasitismo, e isso vai impactar, fazendo com que a sobrevivência, na verdade, da praga seja maior do que, por exemplo, esses 10%. E aí o inseticida ele precisa ser efetivo não em 10%, mas em 20%, 30%. Por isso que é importante sempre respeitar monitoramento e nível de controle. Só fazendo isso já é um grande passo, já é uma evolução muito boa do manejo de pragas para nós. Porque naturalmente esse produtor ele vai utilizar menos produtos. Até mesmo produto de amplo espectro, mesmo assim ele vai conseguir fazer de forma mais eficiente. É óbvio que o ideal é buscar sempre produtos mais seletivos para eu garantir que essa taxa de mortalidade natural no ambiente por inimigos naturais ela seja maior, fazendo com que a sobrevivência desses indivíduos seja menor. Sobrevivência sendo menor, eu naturalmente preciso aplicar menos inseticida. Nessa tabelinha aqui eu trago só alguns exemplos de populações de Chrysodeix includens, a lagarta falsa medideira, que nós coletamos aqui na safra 16/17. Aqui chove bastante. Então, dezembro e janeiro, as precipitações são muito elevadas, é calor e úmido. Então, isso favorece muito, por exemplo, entomopatógenos, bactéria, fungo. Isso aqui são os indivíduos que nós coletamos no campo, em diferentes municípios, aqui para outros estudos, na verdade, de resistência a inseticida. Mas a gente sempre anota o que morreu, o que veio do campo. Então, olha só, vamos pegar aqui o exemplo Tapurá. De 140 indivíduos coletados, 111 morreram por bactéria. Isso eram indivíduos que estavam aparentemente sadios no campo, mas que 3, 4 dias depois começaram a ficar moribundos e morreram. Olha aqui outro exemplo.
Vamos pegar Campo Verde. Campo Verde nós perdemos a população inteira, porque tivemos depois fungos, bactérias e parasitoides. A maior parte disso aqui, himenóptera, porque parasitoides dípteros a gente já consegue eliminar no campo. É fácil, porque o ovo fica externamente. Mas olha só, perdemos a população inteira aqui. No campo, se a gente tirar só um retrato do filme, se a gente só olhasse a movimentação, o produtor, e olhando ali as lagartas, o produtor muito provavelmente optaria em controlar. Mas se ele continuasse monitorando, ele ia observar que essa infestação naturalmente ia cair bastante, porque a mortalidade natural no ambiente é muito elevada. Então, novamente reforçando aqui a importância de um bom monitoramento de pragas. Isso é essencial para ter um sistema produtivo mais eficiente do ponto de vista de fitossanidade. Ainda outras estratégias aqui que a gente pode utilizar. Além do monitoramento, o sistema produtivo que eu tenho na minha propriedade pode influenciar. Pode influenciar, não, influencia. Então, eu trago para vocês aqui como exemplo um estudo que nós realizamos nos sistemas de produção integrados que nós temos aqui na unidade, avaliando, então, a dinâmica da cigarrinha, das pastagens aqui, a Marranaria spectabilis, e nós avaliamos também a necessidade de controle dessa praga em sistemas produtivos, para ver se, ora, se eu tenho um sistema produtivo que eu tenho uma menor infestação, em tese, eu vou precisar aplicar menos. Então, o parâmetro, o número de aplicações, era um parâmetro que a gente leva em consideração também, pensando em eficiência desse ambiente. E os sistemas que nós avaliamos aqui? A pastagem solteira, pastagem monocultivo, sempre pastagem todos os anos. Um sistema silvopastoril, aqui é um bom exemplo. Então, nós temos as faixas de eucalipto e a faixa de pastagem para o animal. E o agrosilvopastoril, que é o vídeo que eu mostrei para vocês. Então, cultivo de verão, na sequência, milho consorciado com braquiária, colho o milho, fica braquiário e eu libero os animais. E o que a gente avaliou? A população, a infestação de ninfas por metro quadrado e a eficiência de controle, ou seja, quando eu precisei controlar, se eu controlei, qual o número de vezes que eu precisei controlar. Aqui só para exemplificar melhor, para quem talvez não tenha hábito com conhecimento da praga, que as espumas da cigarrinha, na toceira da braquiária, aqui alguns indivíduos contaminados pelo fungo Metarrhiza anisopus, que foi o nosso método de controle. É uma visão aqui do experimento, as parcelas que a gente delimitava para fazer o acompanhamento. Então, utilizava um quadrado de 1 metro por 1 metro, jogava ele aleatoriamente aqui e contava a quantidade de ninfas que tinha por metro. E esse gráfico aqui, gente, traz a flutuação da praga. Estou mostrando aqui no sistema, então, solteiro e no sistema silvopastoril. Logo na primeira avaliação, em outubro, nós já precisamos realizar uma aplicação com fungo. Por quê? O nível de controle de cigarrinha é em torno de 25 ninfas por metro quadrado. Perceba que nos dois sistemas estava acima do nível de controle. Então, nós fizemos aqui uma pulverização com Metarrhiza anisopus. Vocês podem ver já que logo na sequência as infestações diminuíram e sempre se mantiveram aqui ao longo de todo o período de maior umidade no solo, podemos dizer assim, sempre abaixo do nível de controle. Então, no sistema solteiro e no sistema silvopastoril, a gente utilizou só uma aplicação de metarrizo para controlar a praga.
Perceba que eu tinha mostrado 3 sistemas produtivos, e aqui eu só mostrei 2. Porque no agro-silvopastoril, que é o do vídeo que eu mostrei, na verdade a gente não teve infestação da praga. E a explicação para isso aí é a seguinte: lembra que essa braquiária ela entra no sistema só quando eu semeio o milho, que ela vai em consórcio. Nos desses 2 sistemas que eu estou mostrando aqui, a braquiária ela é estabelecida ao longo do ano, né? Muito bem. A semeadura do milho ela é em torno no mês de fevereiro. Essa braquiária, quando é semeada em consórcio com milho, ela tem um desenvolvimento inicial mais lento. Ela demora mais para fechar, ter aquela massa vegetal que causa esse benefício da praga de proteção contra a radiação solar. Então, quando nós teremos condições para proteger de abrigo dessa praga a radiação solar, já estamos falando de março em diante. E é um período que as chuvas começam a cortar. E isso ativa um gatilho fisiológico no inseto, que é a aquiescência. Então, aqueles ovos da praga que estão no solo, eles vão permanecer ali num estado fisiológico muito limitado, porque sabe que vai entrar seca, e ela é muito dependente de umidade. Então, ela fica em O que acontece é que, quando chegam as próximas chuvas, já não tem mais braquiária no ambiente. Nós temos soja novamente, que não é hospedeiro da praga. Então, nós temos uma quebra de ciclo aí, ou seja, nós temos uma estratégia de manejo cultural muito eficiente. Então, mostrando que o sistema, a forma, na minha propriedade, vai influenciar também. Por mais que eu possa ter pastagem tudo ao redor, naquele ambiente ali, ele é menos propício ao ataque da praga. Eu vou trazer um exemplo para vocês também da importância do manejo de pragas na propriedade. Agora um exemplo com soja, que é um trabalho de transferência de tecnologia que eu costumo fazer com os produtores, que é da validação do manejo integrado de praga. Então aqui um exemplo de uma propriedade, o estudo ele foi realizado nesse talhão aqui, que é contrastar o que o produtor faz, normalmente, no manejo de pragas, com as recomendações que nós trazemos da pesquisa, que é algo já bem estabelecido. Mas então é mais um trabalho de convencimento do produtor, da vantagem de estabelecer o manejo integrado de praga. Perceba que é uma região, essa é a mesma região ali de Sorriso que eu mostrei no início, que ela é predominantemente de soja, um sistema soja-milho, ou seja, tem soja em todo lugar. Então, naturalmente, as espécies ali na região são semelhantes em diversas regiões aqui, tá? Mas isso não quer dizer que nós vamos ter um problema maior também de infestação de praga. Basta saber manejar direitinho. Então, aqui no exemplo, nós utilizamos esse material, a Desafio RE, que é um material bem produtivo, bem utilizado na região. Utilizamos aqui uma área de 70 hectares, onde metade, um talhão, a mesma variedade, semeado no mesmo dia, um perfil de fertilidade de solo muito semelhante. A diferença é que ali metade do talhão o produtor vai fazer conforme as recomendações da pesquisa, a outra metade o produtor ele vai controlar a praga do jeito que ele sempre fez, só que ele monitora as duas áreas, para depois a gente fazer o contraste, ver o que aconteceu em cada área e depois quanto que colheu, se a produtividade era diferente ou não, e o quanto que ele gastou em cada uma das áreas. E nesses gráficos aqui estão, de forma resumida, o que aconteceu nessas áreas. Então, vamos olhar primeiro aqui no quadro do manejo preventivo, né? O padrão que o produtor ele sempre fez. Peço que vocês olhem primeiro essa linha em vermelho, que é a linha da desfolha na lavoura. Tá? Então, desfolha a gente olha aqui, ó, à direita. Perceba que o máximo de desfolha que chegou foram 7%.
Isso já no reprodutivo, né? Lembrando que soja no vegetativo tolera 30% de desfolha e no reprodutivo a soja tolera 15% de desfolha. Perceba que o máximo que chegou aqui foi metade do nível de controle, do nível de ação. Essas figurinhas aqui representam as pulverizações que o produtor fez. Então ele fez uma pulverização aqui no vegetativo ainda, ó, antes do tracejado aqui à esquerda é no vegetativo. Perceba que a desfolha aqui estava muito baixa, não chegava a 4%, mas fez uma aplicação porque é o comum fazer. Alguns dias depois, foi feita uma segunda aplicação para a lagarta também. Vamos olhar aqui como estava a infestação, a desfolha, desculpa. Ainda muito baixo, já estava no reprodutivo, lembrando que aí o nível de controle cai pela metade, cai para 15%. Mas qual foi o motivo para fazer essa aplicação? O produtor viu que começou a aparecer Crisodeix, ó, a roxinha aqui, a linha Crisodeix. Mesmo tendo a pulverização, a infestação continuou subindo. Por que isso acontece? Se eu pulverizo antes de eu ter o problema, antes da praga se estabelecer no campo, vamos supor que eu pulverizei hoje e eu começo a ter mariposa 5, 6 dias depois no campo. Então vai opositar, vai ter eclosão, começa a ter lagartas. Vocês concordam comigo que a quantidade, a concentração de produto que esses indivíduos estão entrando em contato com inseticida, a concentração é bem menor do que há 5, 6 dias atrás? E é isso que acontece. Então, como a concentração já está baixa, essa pulverização preventiva que eu fiz não tem eficácia. Enfim, então a infestação continuou aumentando, aí o produtor fez uma terceira aplicação. Ele entrou com produto para lagarta e já produtos para percevejo. Porque é comum, ali provavelmente ele já estava pensando em ser uma das últimas aplicações, uma das últimas entradas no campo, então ele já falou, vou fazer para lagarta, na mesma ideia de que se chegar a infestação, já tem produto no campo, eu vou controlar eles. Porque se a gente não das infestações, a gente não tinha muito percevejo. Quando que o percevejo veio ocorrer? Bem depois da aplicação, mais ao fim do ciclo da cultura, que aí sim ele atingiu o nível de controle, mas ele já estava no fim da cultura, o potencial de dano do inseto é muito pequeno. Tanto é que o produtor ele nem entrou. Produtividade dessa área, 72 sacas por hectare. Agora vamos olhar aqui com detalhe, onde eu chamo de manejo integrado. Lembrando que aqui eu nem peço para o produtor usar produtos mais seletivos, a gente usa o que o produtor tem no barracão. Tá? Vamos olhar primeiro aqui a taxa de desfolha. Perceba que a desfolha também era um pouco baixa no vegetativo, período que chove bastante, tem um controle natural de lagarta normal. Bom controle. Bem, aqui no reprodutivo chegou a um pouquinho mais de 10% de desfolha, praticamente a mesma coisa de desfolha, né? Qual a diferença? Primeira aplicação nossa só foi ocorrer no reprodutivo, mais ou menos próximo da segunda aplicação do produtor. Por que a gente aplicou? Taxa de desfolha acima de 10%, eu só podia chegar a 15%. Eu tinha mais de 10 lagartas de falsa medida por metro, e ainda eu tinha em torno de 6 lagartas de Spodoptera por metro. Ou seja, eu teria uma infestação. Se eu continuasse assim, na próxima semana, isso ia extrapolar o nível de controle. Então, eu optei por entrar com a medida de controle aqui, utilizamos o inseticida. Como nós aplicamos justamente no momento da infestação da praga, vocês podem ver redução da infestação, tanto de Crisodeix quanto de Spodoptera. Mas, ao fim, eu decidi fazer uma pulverização para percevejo, porque, olha aqui, a faixinha azul tinha entrado em nível de controle.
Então, nós fizemos uma aplicação para percevejo. Produtividade, as mesmas 72 sacas. Qual que é a diferença aqui? No meu custo de produção. Então, vamos olhar aqui isso, valores em reais, lembrando que isso aqui já é de alguns anos atrás, o câmbio era bem diferente. Mas olha só, lembra que o produtor fez 3 pulverizações, né? Uma com clorantra-niliprole, uma diamida, uma segunda aplicação com diamida também, com clorantra-niliprole, prêmio, e uma terceira aplicação com indoxacarb mais piretroide mais acefato. Total que o produtor gastou. Aí praticamente R$160 só de produto. Lembrando que ele teve uma entrada a mais, uma aplicação a mais no campo. Então tem o custo do maquinário, o custo do diesel. Isso aí também é importante levar em consideração. Mas vamos tratar aqui só do inseticida, só do produto. No manejo, aqui está errado, não é preventivo, é no manejo integrado. Uma aplicação para lagarta, indoxacarb, e uma aplicação para percevejo. Total, então, R$83, praticamente metade do custo de produto que nós utilizamos. Isso em 1 hectare. Se a gente pegar essa economia só da safra de soja, vamos pegar um produtor de 1.000 hectares, que aqui é um produtor típico, assim, tem grande parte dos produtores estão nessa faixa aí, 500 a 1.000 hectares. Se a gente pegar a economia que o produtor teria em 1.000 hectares, esse produtor ele consegue pagar a pessoa para fazer o monitoramento da praga, paga ela no salário dela, os encargos, por 1 ano, e ainda sobra dinheiro. Além disso, tem os outros benefícios, por exemplo, tem na cultura seguinte, que aí vamos supor que economize mais uma quantidade proporcional, assim. Aí perceba que está aumentando o lucro líquido do produtor. Esse mesmo profissional, ele vai acompanhar semeadura, então ele está acompanhando, ver se as semeaduras estão todas reguladinhas, isso vai evitar problemas de stand, problemas de entupimento do distribuidor de adubo, coisas que vão impactar na produtividade da cultura. Esse mesmo profissional vai acompanhar as pulverizações para garantir que o operador de máquina pulverize sempre nas melhores condições climáticas possíveis para a tecnologia de aplicação. Isso aumenta a eficácia do controle. Se eu tenho uma eficácia maior, a tendência de uma reaplicação diminui. Perceba, então, as vantagens que a gente tem de ter esse profissional fazer o monitoramento de praga. Na colheita, essa pessoa também vai estar acompanhando, ver se os operadores não estão com velocidade excessiva na colheita, então está derrubando grão, caindo no chão. Todos esses benefícios que, na verdade, é o retorno do investimento de ter um funcionário realizando o monitoramento de praga. Agora, é importante que o tomador de decisão, a tomadora de decisão, tenha consciência dos preceitos do manejo integrado de praga. Então, não adianta nada também só monitorar, mas eu não respeitar, por exemplo, o nível de ação, nível de controle. Senão, acaba que é só um custo para ter o funcionário. Mas, fazendo certinho o monitoramento e respeitando esses níveis de controle, não se torna um custo, e sim um investimento, um retorno melhor, uma otimização da margem de lucro do produtor. Então, esse é um exemplo também que, vamos lá, eu posso manejar de forma regional, por isso é importante conhecer a minha paisagem avícola. Um exemplo muito interessante da importância de eu manejar na forma regional, exemplo, é o bicudo do algodoeiro, onde, por exemplo, em Mato Grosso, aqui os produtores, junto com coordenado pelo Instituto Mato Grossense do Algodão,
coordena o controle dessa praga em âmbito regional, coloca todos os produtores para conversarem, amostram no estado inteiro como que está a flutuação da praga, olha, aqui é interessante entrar com medida de controle, e eles trabalham de forma coordenada, justamente porque todo mundo é algodão em volta, tudo é propício, então, para essa espécie. Se eu abaixo a infestação da praga em âmbito regional, aliado aos bons manejos que eu faço na minha propriedade, eu consigo conviver muito bem com a praga. Isso é um exemplo que se aplica, pode ser aplicado para qualquer espécie. Outra coisa importante, e aí mantendo no tema aqui paisagem agrícola, é a gente acompanhar como que está a suscetibilidade da praga a determinadas moléculas. Isso é importante para o produtor ele ter uma boa programação de rotação de grupos químicos. Então, olha só o exemplo. Aqui, para a Spodoptera frugiperda, nós acompanhamos a suscetibilidade de algumas populações ao clorantraeniliprole, essa diamida que é muito importante no manejo de Spodoptera frugiperda. E esse valor na barra aqui, gente, é o valor, isso, ensaio no laboratório, tá? Necessário para controlar metade dos indivíduos, que a gente chama de CL50, a concentração letal 50, mata metade dos indivíduos. Isso é um parâmetro importante para fazer a comparação entre as populações. Se eu tenho indivíduos de campo que tenha uma CL50 muito elevada em comparação à minha população do laboratório, isso é um alerta. Você falou, olha, aqui nós estamos vivendo um problema de evolução de resistência. Nessas primeiras populações aqui, fator de 4 vezes de diferença, 5 vezes, é tranquilo, isso é variação normal entre populações, tá? Não pode confundir com a dose, a bula de campo. Isso é outra coisa. Isso é só o que eu estou mostrando para vocês, é monitoramento de suscetibilidade. Não pode relacionar com o que as pulverizações no campo. Aí é a eficiência do produto. Então, assim, se eu detecto que aqui a população da Serra da Petrovina tem um fator aqui de uma razão de resistência de 4 vezes mais a concentração para matar metade dos indivíduos, eu não estou dizendo que eu preciso de 4 vezes mais no campo para a concentração do produto. São coisas distintas. Aqui o indivíduo, ele está no laboratório com uma exposição muito maior ao produto, então, naturalmente, a gente precisa de concentrações menores. Então, essas diferenças entre populações a gente consegue detectar mais fácil, tá? Agora, como a gente vê, exemplo, Tabaporã, que dá em torno aí de 23, 25 vezes a CL50 comparado com a minha população de laboratório, que é uma população suscetível. Olha, num caso desse, aí já acende a luz amarela. Existem alguns autores que relatam que, num valor assim, eu já começo a ter falhas de controle. Pô, vai falhar o ponto de eu ter um problema de não matar a praga? Não, vai ter uma redução de eficácia no campo. Se o produtor ele insistir com essa molécula, com esse grupo químico, essa razão aqui de resistência cada vez vai ficando maior e de uma forma muito rápida, quando chega num patamar assim, ao ponto de no produto não funcionar mais. E a gente tem alguns exemplos já de produtos que funcionam, seja para essa espécie, seja para outras espécies. Por quê? Utilizou de forma rotineira, sem rotação de grupos químicos, não respeitando o nível de controle, então utilizava com maior frequência, e hoje esses produtos já não funcionam mais. Então, em resumo, gente, quero deixar para vocês que é importante a gente entender como se dá a dinâmica de pragas, como isso influencia na infestação da praga e quais são as melhores ferramentas, as melhores estratégias para manejar essa praga dentro da minha propriedade. Deixo para vocês aqui os meus contatos, e-mail,
contato no LinkedIn, contato no Instagram, vocês ficam à vontade, podem entrar em contato, será um prazer conversar com vocês, ajudar em alguma explicação, e agradeço novamente